Olá, olá, adorador com música! Com muita alegria eu lhe dou as boas-vindas ao curso Esperança da Glória, Teologia da Adoração para o Músico Cristão. E seja muito bem-vindo à aula 10, a última aula do nosso curso. Essa é uma aula um tanto especial, que foi afetada por circunstâncias especiais também. A nossa ideia era ter concluído o curso todo em dezembro de 2024. Estamos agora em abril de 2025. Por uma série de problemas, dentre eles uma quebra de equipamento. Eu fiquei sem computador por um tempo e por isso precisei esperar até que ele pudesse ser consertado e contar com a ajuda de muita gente que nos ajudou a conseguir arcar com o orçamento alto disso tudo. E, bom, a agenda de dezembro foi sendo empurrada para janeiro, fevereiro. A gente foi se virando nos 20, não era nem nos 30, para conseguir ir compensando tudo e, enfim, poder ter essa 10ª e última aula. Então, se você nos acompanhou desde o início do curso, estou muito feliz em finalmente poder estar entregando aqui o final do curso. E se você perdeu uma ou outra aula, ou até um número considerável de aulas até então, não se preocupe, você consegue assistir bem essa aula também. Então, fica aqui até o final e já te convido para assistir as demais aulas do curso também. Claro, é muito importante que você assista todas elas. Pois bem, seja muito bem-vindo à nossa aula de número 10, como eu disse, é a última do nosso curso. Você já pode deixar o like aqui no nosso canal, para você não esquecer depois. Se você de repente mudar de ideia, você achar que não vale a pena, que não ficou bom, o conteúdo não tá legal, você dá o dislike depois. Mas já coloca o like agora para você não se esquecer. E se não tá inscrito ainda no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações para saber sempre que tiver vídeo novo por aqui. Legal? Muito bom então poder estar contigo aqui agora nessa aula. Antes da gente avançar no conteúdo derradeiro, né, no último conteúdo nosso aqui, é muito importante também poder pensar junto sobre algumas coisas muito importantes que nós tratamos do início do curso até este momento. Desde o princípio, nós temos visto que o Deus Santo deseja um povo santo num lugar santo para se relacionar com Ele. Deus quis se relacionar com o ser humano. E em especial, nós vimos ao longo da história, com o seu povo separado, escolhido. Depois que o pecado entra no mundo, ele separa um povo para isso. Nós vemos de fato isso desde o princípio. Quando a gente olha para o Éden, e nós trabalhamos aqui na adoração no jardim, nós vemos que havia um lugar especial em toda a criação, em todo o planeta Terra. Havia a região do Éden. Éden, em hebraico, significa paraíso. E nessa região do Éden havia um jardim. O texto bíblico diz que esse jardim foi plantado no Éden. Tá? Por isso que ele é chamado Jardim do Éden, porque ele foi plantado nessa região. Nós vemos então meio que estágios de área aí, o planeta como um todo. O Éden, uma área, um local mais exclusivo, paradisíaco, e dentro do Éden, esse jardim, representando um lugar de intimidade, de presença de Deus. Deus estava ali andando com o homem, perto dele o tempo inteiro, até que o pecado veio e afetou esse relacionamento, trazendo a morte, a condenação a todos os homens, porque todos pecaram. Isso é Romanos capítulo 5, versículo 12. Então o homem é separado de Deus. Mas desde lá nós vimos que Deus estabelece a vinda do descendente da mulher, que viria para pisar a cabeça do serpente, restaurar esse relacionamento de Deus com o homem. Deus nunca desistiu da raça humana, mesmo a raça humana tendo-lhe voltado as costas. Então Deus queria um povo santo ali que ia se multiplicar. A imagem de Deus iria ser espelhada e espalhada. Espelhada, refletida pelo homem, que foi criado à sua imagem e semelhança, e multiplicada nos seus descendentes, que seriam a sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança do homem, que era a imagem e semelhança de Deus. Com o pecado, isso é um pouco alterado, mas Deus então estabelece que o descendente da mulher viria para restaurar todas as coisas. Deus ainda queria um povo santo, separado para si, para estar perto dele, para que ele fosse o seu Deus e eles o seu povo. Nós vimos então que se estabelece a era de adoração sacrificial. Enos, filho de Sete, nós vemos que na época dele, naquele tempo, se começou a proclamar o nome do Senhor, anunciar, invocar o nome de Yahweh, o Deus soberano, o Senhor, com letra maiúscula, como a gente vê no Antigo Testamento. E de Enos, os demais patriarcas seguiram isso, até que nós vemos com Abrão, depois chamado Abraão, os mesmos ritos de adoração sacrificial.
algo que se tornou comum na cultura da época, mas havia um diferencial na adoração que os patriarcas prestavam. Abraão, Isaac, Jacó. Eles de fato proclamavam o nome do Senhor. Eles anunciavam quem Deus é. Nós vimos que alguém passando desavisado só pelo formato acharia que qualquer outra divindade da época estaria sendo adorada. Mas exatamente por essa proclamação do nome, essa ênfase em quem eles adoravam, Yahweh, o Senhor, depois chamado pelos judeus de Adonai, ou Hashem, para não pronunciar em vão o nome de Deus. Então, esse Deus era proclamado pelos patriarcas. E nós vimos, inclusive, que no ministério de Abraão havia meio que um quê de missão até, de anunciar o caráter desse Deus, porque o nome tem a ver com o caráter do Senhor. Quem era esse Deus? Diferente dos falsos deuses que as outras nações serviam. Nós fizemos até um paralelo disso com a ceia, enquanto Igreja do Senhor. Hoje nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia tem um quê de proclamação. Nós vimos a importância de uma adoração com proclamação. A adoração que deve ser sempre centrada no descendente da mulher. E essa adoração precisa ter proclamação desse nome. O nome de Jesus precisa ser anunciado, proclamado. Esse é o diferencial. Quando nós temos os nossos rituais de adoração hoje, cantando, orando, tocando, culturalmente falando, pode se aproximar de muita coisa que é feita hoje. Mas a proclamação do nome é que fará toda a diferença, é que fará as pessoas verem de quem nós estamos falando e a quem nós estamos nos devotando, entregando o nosso louvor. Nós vimos então que a adoração sacrificial ela é normatizada de maneira meticulosa no Sinai, na aliança que Deus faz com o seu povo no Monte Sinai. Lembre-se, Deus queria o seu povo no lugar santo, para adorá-lo, para entre eles habitar. Então ele promete, desde Abraão, essa terra, que levaria o povo para uma terra de descanso. Lá eles se estabeleceriam e Deus estaria entre eles, Deus moraria entre eles. A presença de Deus se tornou visível desde o Êxodo. E então no tabernáculo, quando ele é montado, a glória do Senhor desce ali e o povo adora o Senhor. Mas essa adoração não podia ser de qualquer jeito. Além de proclamar o nome, de ser diferente das outras nações, toda uma vida de santidade precisava ser praticada. E essa santidade era vista desde a obediência a cada ritual muito bem estabelecido, muito detalhadamente normatizado. Também numa vida de santidade, de pureza de coração. Os sacrifícios apontavam para algo que viria. Era a sombra do que estava por vir, como diz Hebreus 10:1. O sacrifício perfeito que viria. Por isso eles apresentavam animais puros, perfeitos. Havia música, a gente vê com o tempo isso acontecendo, porque esse tabernáculo, em seguida, é transformado, digamos assim, no templo, agora perene, já na terra do Senhor, a terra do descanso, a terra que Deus lhes prometera, de forma artisticamente perfeita e com canções e sacrifícios perfeitos. Eles deveriam entregar tudo ao Senhor. Isso nos faz refletir que nível de qualidade nós temos entregado ao Senhor na adoração que nós prestamos a Ele. E lembrar que nós não precisamos apresentar sacrifícios como eles antes faziam, pois o sacrifício perfeito de Cristo foi apresentado. O sacrifício agradável a Deus é agora o sacrifício vivo e santo, como diz Romanos 12. Nós devemos nos entregar a Ele no nosso culto racional, mas sim, lembrando que Ele é o mesmo hoje, com qualidade. Nós não podemos entregar qualquer coisa ao Senhor. Precisamos de ritos de adoração que têm qualidade, que entregam ao Senhor o melhor que nós temos, porque o Senhor é o Deus Santo. E as nossas vidas devem também ser santas, separados dos outros povos, separados do que as pessoas ao nosso redor fazem, cantando, orando, com cultos bem planejados, bem organizados, porque o nosso Deus é santo e merece o nosso melhor, e nem mesmo o melhor que nós conseguimos entregar é a altura dele. Nós precisamos nos lembrar disso. Nós vimos que, infelizmente, o povo não foi fiel. Mesmo com a adoração prescrita, mesmo com salmos, com um inário maravilhoso entregue ao povo sobre como cantar, sobre como orar ao Senhor enquanto indivíduos, enquanto nação. O povo não foi fiel à aliança que havia sido estabelecida no Sinai. Um pacto condicional. Obedeçam e serão abençoados. Desobedeçam e serão castigados. E por isso eles são levados ao cativeiro. E aí eles saem da Terra Santa, onde o Senhor os havia estabelecido, como um símbolo do descanso eterno que viria. O descanso perdido do 7º dia que havia sido interrompido pelo pecado. Esse povo então é arrancado da sua terra.
para uma terra estranha, de língua estranha, longe do templo, que inclusive é destruído, quebrado. E lá, eles não podiam cantar como antes, ofertar como antes. Viveram um período terrível de escravidão. Como no nascedouro da nação lá no Egito. Mas ainda pior, porque eles tinham recebido tudo e perdido. Por desobediência. Deus nunca desistiu do seu povo. Então os restaurou. Reformas no tempo de Esdras, depois com Neemias, o povo se volta para a palavra de Deus. Nós vimos sobre a adoração reformada, e aqui não estou falando dos reformadores, Calvino, Lutero, mas a adoração reformada, pela mensagem profética que antes lhes advertia: olha, se vocês não se arrependerem, vocês vão para o cativeiro. Eles não deram ouvidos à palavra do Senhor. Agora, a palavra os advertiu ao arrependimento, eles voltam os olhos para a Escritura e o coração se quebrantam. Nós vimos que o verdadeiro reavivamento não diz respeito a cultos, a pulos, a gritos, a estilos musicais, mas a corações contritos e quebrantados pela palavra do Senhor. Enquanto não nos voltarmos para a Escritura, para cantar a palavra, cantar o que diz a Escritura, para termos cultos que são baseados não no nosso achismo, não no nosso estilo preferido, mas no que a palavra de Deus prescreve, enquanto nós não fizermos isso, nós não vamos experimentar renovo do Senhor nas nossas vidas. E a crise que nós vemos na adoração brasileira, em muitos lugares, se deve ao abandono das Escrituras. Precisamos então voltar à palavra de Deus. Precisamos voltar os nossos olhos e corações para uma adoração bíblica, santa, irrepreensível, conforme a Escritura nos prescreve. Nós aprendemos isso com a adoração reformada. Mas nós vimos que aquele povo era tão teimoso quanto muitas vezes a igreja é teimosa hoje, e que voltaram a pecar, mesmo após as reformas de Esdras e Neemias. E por isso, o Antigo Testamento se encerra com advertências proféticas mais uma vez. Malaquias é exatamente isso. Um livro pesado, duro, com repreensões duras a falsos adoradores. Adoradores ingratos, adoradores negligentes, adoradores que não valorizam a família como Deus estabeleceu, adoradores que não entregam suas ofertas como devolução ao Senhor, como Davi no ápice da adoração em Israel. Nós vemos lá em 1 Crônicas 29, diz que da mão do Senhor recebemos e dela devolvemos. Um povo que vive rachas familiares, um povo que haveria de experimentar o juízo do Senhor, mas também a restauração dele, que converteria o coração dos pais aos filhos. Assim se encerra o Antigo Testamento. E nós vimos o quanto nós, enquanto igreja, temos a aprender com isso também. Muitas vezes o culto se tornou rotina para nós, como nós vimos, aliás, na nossa aula introdutória de Teologia Bíblica da Adoração no curso. A adoração caiu na rotina, infelizmente, para muitos. Parece que Malaquias, então, fechando o Antigo Testamento, volta a isso. O povo havia caído na rotina, desprezava a adoração do Senhor. Ai, que chato, ai, que monótono, ai, que cansado. Nós, muitas vezes, hoje, temos caído nisso. É momento de arrependimento. Nós vamos ensaiar com mais avidez, vamos fazer o nosso melhor, memorizar as canções, estudá-las bem em casa, ter cultos melhor planejados quando nós entendemos a preciosidade do que nós fazemos. Nós vimos então que o Deus que nunca desistiu do seu povo, lhes trouxe de volta para a sua terra, para reconstruir o templo e tudo mais. Nós vimos que esse Senhor, embora num silêncio profético de 400 anos, no qual o povo judeu talvez relembrou o deserto, mas esse Deus Todo-Poderoso se fez carne e habitou entre nós. E morou entre nós. Lembre-se, o Deus Santo queria um povo santo, separado, exclusivo para si, vivendo em santidade, para entre eles habitar, para se relacionar com eles num lugar santo. O Senhor então se humilha e desce para um lugar de pecadores e habita com eles. E no seu corpo, o véu rasgado, o véu do templo que separava a santa presença do Santo dos Santos do povo pecador, ele nos traz esse acesso pleno, de maneira que, como ele ensina a mulher samaritana em João 4, vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não mais preocupado com formas, não são as formas pré-estabelecidas ou o lugar, nem aqui nem em Jerusalém, não é isso, é em qualquer lugar. Você e eu podemos e devemos adorar o Senhor pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo seu sangue precioso. Ele abriu o caminho para nós, temos acesso ao trono da graça. Enfim veio o descendente da mulher, que derrotou de uma vez por todas a serpente na cruz do Calvário, nos dando acesso pleno, perfeito e eterno. Isso não quer dizer, no entanto, nós vimos, tô nem aí,
para a seriedade das coisas, porque é pela graça. Não é isso, sempre foi pela graça. Sempre foi pela fé no descendente da mulher que já veio. Muito pelo contrário, nós devemos ter ainda mais seriedade, porque ele, como cordeiro mudo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se ofereceu como sacrifício perfeito que eu e você jamais teríamos condições de ofertar. Quando hoje nós ofertamos orações, entregamos dinheiro, canções, nossos cultos, nós só o fazemos por meio dele. Ele é o nosso intercessor junto ao Pai. E é ele, por seu Espírito que foi enviado depois que voltou ao Pai, por seu Espírito que nos capacita, é que podemos cada dia aprender a entregar o melhor e o melhor e o melhor para a honra e glória dele. O Filho é o centro de tudo. O Filho precisa ser o centro dos nossos cultos, das nossas canções, do conteúdo que nós fazemos. O exemplo do Filho é o nosso modelo maior, que muitas vezes nós esquecemos. Como é que Jesus ensaiaria? Com preguiça, chegando atrasado? Como é que Jesus estaria no culto? Ao Pai. Ah, mas ele é Deus também. Sim, mas enquanto o Filho se esvaziou e serviu fielmente ao Pai. E nos abriu o pleno caminho de acesso ao trono da graça. Por meio da sua morte nós alcançamos vida, e vida em abundância. Pela vitória na cruz, nós temos vitória sobre a morte. E por isso, assim como Deus foi mostrando ao seu povo ao longo de toda a história, nós precisamos resgatar essa esperança de glória, perdida lá no Éden, mas que com os seus sinais e com os seus avisos do que faria Deus, foi mostrando, olha, eu quero o povo santo, no lugar santo, se relacionando comigo, e olha o que eu vou fazer, eu vou trazer um sacrifício perfeito, eu vou trazer o cordeiro perfeito, olha, os reis pecaram e caíram ao ponto de o povo ir para o cativeiro, eles juntos, virá o rei perfeito, que governará perfeitamente. Isso trazia esperança, os salmos apontando, ó, vem o rei da glória, o Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória, levantai as portas das vossas cabeças, levantai-vos aos portais eternos. Ele vem, e ao se arrepender, ó, voltem para a escritura. O Senhor os trouxe de volta do cativeiro, as coisas estão meio agridoces, mas olha, ele virá restaurar todas as coisas plenamente. O reino de Israel será restaurado, todos os povos da terra virão e glorificarão o Senhor plenamente. Essa esperança de glória precisa ser trazida de volta para os nossos cultos, para os nossos corações, por causa da cruz, da vitória da cruz, que nos trouxe esperança, porque a cruz está vazia e também o sepulcro. O Senhor nos resgatou, cancelou todo escrito de dívida que era contra nós. Por isso nós cantamos alegremente, por isso que a ceia precisa ser um momento de júbilo, de celebrar que ele morreu, entregando o seu corpo e seu sangue por nós. Em breve voltará, ele ressuscitou, em breve voltará para nos buscar. Essa esperança precisa ser resgatada. Os sofrimentos do tempo presente não são para ser comparados com a glória que nos há de ser revelada. Nós não podemos nos esquecer disso nos nossos cultos e nos nossos ritos de adoração. Nós vimos que depois que ele volta para a glória, ele envia o seu Espírito e começa a igreja em Atos 2. Nós vimos como aquela igreja praticava adoração contínua, não mais presa a alguns ritos do Antigo Testamento, não mesmo. Nós vimos que diariamente eles perseveravam unânimes no templo. Ainda havia o templo, porque a igreja começa no seio do judaísmo, né? Mas o povo cantava, entregava-se por inteiro, ofertas ao Senhor, compartilhavam tudo que tinham. A adoração deles era também horizontal. Eles adoravam mostrando seu amor uns aos outros, vivendo comunidade. E assim a igreja foi estabelecida. E assim nós fomos estabelecidos. O que nós vivemos hoje vem daí. Vem da Santa Igreja do Senhor, que foi estabelecida em Atos capítulo 2. Firmada, perseguida, mas não desanimada, batida, porém não destruída. Porque o Senhor prometeu e tem cumprido que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a sua igreja. E nós vimos então nas epístolas como a igreja deve adorar. E pensando especificamente em música, a palavra de Cristo deve habitar no coração da igreja, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Uma igreja cheia do Espírito, ela transborda, nós vimos isso primeiro no texto de Colossenses 3,16, agora de Efésios 5,18-20. Uma igreja cheia do Espírito, ela transborda com salmos, hinos e cânticos espirituais. Precisamos cantar a palavra, cantar o livro de salmos, cantar uma variedade de canções com temas diferentes, canções para todas as estações da alma e canções que trazem a palavra de Deus.
Esse é o papel da igreja em adoração comunitária ao Senhor. E aí nós chegamos ao conteúdo propriamente dito da nossa aula 10. A perfeição da adoração. Sim, porque, embora Deus ao longo de toda a história nos estimule a resgatar essa esperança da glória, lembre-se, ela é uma esperança de glória. De uma glória que há de ser revelada. Não chegou ainda. Chegou enquanto direito, temos posse da vida eterna, já experimentamos a vida eterna de algum modo, já vivemos o relacionamento íntimo com o Senhor, a vitória da cruz e do sepulcro vazio. Mas ainda não se manifestou aquilo que havíamos de ser. 1 João 3, 1-3 diz isso. E quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E aí ele fala do que Paulo diz aos Coríntios, em 1 Coríntios 15, que nós teremos um corpo glorificado, não mais sujeito ao pecado. E nós entregaremos a adoração perfeita ao Senhor. O mundo ao nosso redor também será perfeito. Por isso a perfeição da adoração. Como tudo será. O Senhor revelou ao seu servo João para que isso chegasse a mim e a você hoje. Para que isso nos enchesse de motivação. Porque João escreve a pessoas que experimentavam dores e sofrimentos, para que eles se lembrassem dessa esperança da glória. E eu e você, em tudo que nós fazemos no nosso ministério, equipes de louvor, em grupos, nos nossos cultos, como pregadores, como ministros, como cantores, em tudo, nós precisamos nos lembrar disso. Esse livro tão negligenciado ou muitas vezes mal utilizado, com debates tolos, o livro de esperança, o livro de Apocalipse, junto com outras passagens ao longo da Escritura, mas especialmente ele nos mostra aquilo que nos aguarda. Vamos mergulhar nele agora. O livro já começa então com a visão do Cristo glorioso. Aquele que João e os demais apóstolos, como ele disse na sua primeira carta, logo no prólogo dela, no início, os primeiros versículos, aquele a quem eles viram, com quem conversaram, a quem tocaram, abraçaram, humilde carpinteiro de Nazaré. Ele se apresenta de uma maneira diferente agora, ao ponto de causar espanto naquele que era um dos seus melhores amigos, o apóstolo João. Isso nos lembra o que nós estudamos aqui já na primeira aula, quando nós vimos a revelação do trono do Senhor em Isaías 6. E não é à toa que nós estamos linkando tudo isso. É a teologia bíblica da adoração. É a história da redenção, todo o fio condutor da história bíblica, focado aqui no aspecto da adoração. E olha como tudo se relaciona. Nós vimos na ocasião a reação de Isaías ao ter a visão gloriosa do Senhor. E como muitas vezes, em muitas canções hoje, isso é mal utilizado, mal interpretado e pessimamente aplicado. Nós vemos de início João tendo a visão de Cristo, do Senhor. E olha como isso acontece. Vamos a Apocalipse 1, do 9 ao 19. Nesse texto, nós vemos isso acontecendo. E olha como é interessante. E olha como é sublime. Olha como é importante. Olha como é impactante. Seria impossível para qualquer ser humano ver isso tudo e reagir de outra maneira, que não fosse a maneira com que João reagiu, ou algo parecido a como João reagiu. Vamos dar uma olhada então a esse texto. O texto começa dizendo assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, ele estava exilado na ilha de Patmos, passando por perseguições como os cristãos ali no final do primeiro século. Ele diz: no reino e na perseverança em Jesus, né, eu sou companheiro de vocês não só na tribulação, mas no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito, no dia do Senhor, ele se refere aqui ao domingo, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê, e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Que nós vemos o destinatário de João, né? São as 7 igrejas. Ele escreve originalmente para as 7 igrejas, por mandado do Senhor. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, ou seja, um ser humano, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã,
como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Uau! Uau! Continuando. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Veja só, ele se identifica a João. João, viu a reação de João? Ao contrário de algumas músicas aí, eu preciso relembrar o que eu disse também quando estudamos Isaías 6. João não teve vontade de pular, nem de correr, só de medo, né? De saltar de alegria, de dar cambalhota, não teve nada disso. João ficou tão impactado que caiu como morto. E aí Jesus vai e fala para ele: sou eu. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Estive morto, mas estou vivo. E ele se apresenta agora como glorificado Senhor na sua glória, o Rei dos Reis. João recebe essa ordem de escrever o que ele tinha visto, o que estava acontecendo e o que aconteceria. Olha que fantástico. Isso nos mostra mais uma vez o quanto Deus quer se relacionar com o ser humano. Nós vemos que desde o princípio lá no Éden, embora glorioso Criador, ele está ali na intimidade com Adão e Eva. E aí após o pecado, a glória do Senhor e os homens longe, a necessidade de um mediador, o Senhor Jesus vem, habita entre nós, volta às alturas, envia o seu Santo Espírito, e agora, ao revelar a João o que iria acontecer, ele próprio aparece. Mas não é porque ele próprio aparece em intimidade que há desrespeito envolvido aqui, ou que a sua presença próxima não cause reverência. Isso nos ensina tanto, irmãos. Sim, nós vivemos a nova aliança pelo sangue do Cordeiro. Nós vivemos o acesso direto ao trono. Nós não estamos vendo uma montanha fumegando, como os israelitas que tiveram medo. Disseram: vai, Moisés, você fala e a gente fica aqui ouve. Mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, diz Hebreus. Ele é o mesmo Senhor do Sinai. O mesmo que apareceu a João aqui. É o mesmo cujo Espírito está entre nós, nos nossos cultos e o tempo inteiro. Sim, nós temos muita intimidade com Ele, mas intimidade não é sinal de desleixo. Nós precisamos nos lembrar que Ele está entre nós. Os nossos cultos precisam ser revestidos desse temor e tremor íntimos. De vê-lo e contemplá-lo face a face. De cantar sabendo que Ele está ali pertinho. Mas de honrá-lo como aquele cujos olhos são como chama de fogo e cuja boca tem uma espada afiada saindo, 2 gumes, a sua palavra, respeitando a sua palavra. O nosso culto precisa ter a palavra como centro, para que Cristo seja o centro de tudo, porque a palavra aponta Cristo como centro. Cultos cristológicos, cultos cristocêntricos, pregação cristocêntrica, louvor cristocêntrico, orações cristocêntricas. E isso só vai acontecer quando a palavra for a base dos nossos cultos. Nós precisamos nos lembrar disso. E o livro não para por aí. O livro nos mostra a visão do trono de Deus. Primeiro ele mostra a visão do Cristo ressurreto, glorificado. Nós vimos aqui João narrando isso. E agora ele nos mostra a visão do trono de Deus. E aqui eu já preciso lhe adiantar. O livro de Apocalipse é lindo demais e é um livro muito musical. É muito musical e, como dito já em outras aulas, o sujeito que não gosta de música na igreja, ou que não valoriza, ele tem um problema com Deus. Porque Deus é musical. Deus criou a música, Deus é musical, já havia música no céu antes do mundo ser criado. Nós vimos isso também nas nossas aulas. O maior livro da Bíblia é um livro todo de músicas, que é o livro de Salmos. A música ao longo de todo ele, e Apocalipse, então, que aponta para o nosso futuro. É música para mais de metro, gente. Então, prepare-se. Nós passaremos a eternidade cantando e cantando um bocado. E muito provavelmente você vai reconhecer aqui muitas canções contemporâneas, ou até hinos mais antigos, ou canções mais antigas, feitas a partir do conteúdo de Apocalipse. Eu tenho certeza que você vai reconhecer. Algumas eu provavelmente não vou estar aguentando aqui, vou estar cantando também. Isso já começa um pouco aqui.
A visão do trono de Deus. Olha o que o texto nos mostra. Apocalipse capítulo 4. Olha o que o texto vai dizer. Depois destas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu vi, que era como de trombeta ao falar comigo, lembra a voz de Jesus? Disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei no espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco de Deus, né, como o arco da chuva, semelhante no aspecto à esmeralda, esverdeado assim. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Uau! Olha quanta coisa já aqui. Tem música que cita um pouco isso também, né? Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém. É só uma menção rápida, né? Outras canções vão falar disso de forma mais detalhada também. Mas perceba que visão gloriosa, que visão sublime aqui. Ele continua. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Aqui eles lembram que é mostrado em Isaías, é a plenitude do Espírito de Deus. O caráter do Espírito de Deus sendo mostrado em 7 aspectos. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Uau, o que é isso? O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha um rosto semelhante ao de ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando estava voando. Seres angelicais, a gente percebe aí, né? Com representações diferentes, talvez do caráter do próprio Deus ali. Enfim. Versículo 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. A música original em inglês, ela usa a palavra Senhor, né? Como em português comitiu, porque não cabia na melodia, né? Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. É igualzinho ao texto. Literalmente, a canção ficou traduzida como canção do Apocalipse, né? Revelation Song. Gravada pela Carrie Job no Jesus Culture. Depois ela, sozinha também, canta essa canção. E o texto continua: sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono. Adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Aleluia! E perceba que algo que nós vimos também nas epístolas, como em traduções, edições, em versões mais contemporâneas da Bíblia, esses textos estão com recuo. Se entende aí que eles eram de fato um texto poético, talvez até em forma de cântico mesmo, estavam sendo cantados, como acontece em alguns momentos nas epístolas. Por isso eles são recuados dessa maneira, tá? Então você pode entender que eram cânticos mesmo, eles estavam sendo cantados por esses seres, de alguma maneira, né? Então veja que coisa linda. Louvor, glória, resultantes da visão do trono. Lembrando de novo da visão de Isaías. Isso precisa ser resgatado nos nossos cultos. Nós não estamos vendo, mas o Senhor está no seu santo trono. Nós estamos louvando a Ele. Nós temos acesso ao seu trono. A glória do Senhor está ali no nosso meio. Nós precisamos cantar mais canções com esse conteúdo, que Ele é santo, santo, glorioso, um conteúdo mais vertical, focado em exaltar a grandeza dEle. Não estou dizendo que só cantamos isso. A Bíblia também nos mostra para cantar, nos ensina a cantar um conteúdo horizontal, mas como nós já falamos em aulas anteriores, é preciso balancear
Há muito mais para ser cantado. Por isso as categorias de canções são importantes. E em especial hoje tem que se dado um foco muito grande no homem. Precisamos resgatar esse foco no Senhor. Dizer que Ele é santo, que Ele é entronizado, que Ele é louvado, que Ele é engrandecido. Veja bem que aqui o Senhor revela a João essa glória. A glória é revelada para a sua esperança ser resgatada. Sim. É necessário esse resgate da esperança da glória. E lembre-se onde João estava, como a igreja se encontrava. Irmãos sofrendo perseguição por causa do Senhor Jesus. E o Senhor está mostrando para João, lembrem-se, vem algo melhor. Lembrem-se, o futuro é glorioso. Lembrem-se disso quando vocês adorarem, quando vocês orarem. Lembrem-se disso em meio às dores e lutas. Lembrem-se disso. Então perceba que assim como em toda a Escritura, ainda que o desejo do Senhor de que a esperança da glória seja resgatada, e esse desejo permanece para nós hoje, Ele nos deu a Escritura completa hoje. É preciso lembrar disso. Não é à toa que esse livro nos foi entregue, que Apocalipse nos foi deixado e é tantas vezes negligenciado. Como eu disse, há canções escritas, mas se a gente olhar direitinho, a maioria delas nem é tão novinha, né? São canções já um tanto antigas ou ficando antigas. Precisamos trazer isso de volta para os nossos cultos. Precisamos cantar mais o livro de Apocalipse, assim como uma palavra, um apelo a você, meu amigo pastor, que talvez assista isso aqui. Apocalipse precisa ser pregado, precisa ser ensinado. Eu não estou falando em ensinar correntes, sem ficar em debates escatológicos, mas a mensagem nua e crua do livro, na sua teologia bíblica, uma mensagem de esperança. Isso precisa ser trazido de volta para as nossas comunidades locais. E que isso seja transbordante em canções que nos lembram disso. Isso precisa ser trazido de volta. O livro, então, continua. E a partir do 5, nós vemos aqui que vai entrar num aspecto de juízo. Fala-se dos selos. Ninguém é digno de abrir o livro que está selado. E aí João diz que chorou muito. Ninguém é encontrado digno de abrir. Mas aí, então, olha no 6, versículo 6 do capítulo 5. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. As nossas orações sendo oferecidas ao Senhor. Orar importa. Nossos cultos têm tido pouca oração muitas vezes. Orar importa. Orar individualmente, orar em comunidade. Orar importa, não é só aquela oração do início do fim, ou só do ministro de louvor ali falando entre músicas. Orar importa, as orações entregues, dedicadas ao Senhor. E olha, eles cantavam um cântico novo, dizendo, olha mais uma vez, cântico, música em Apocalipse. Digno és de pegar o livro, de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre toda a terra. Aleluia! Aleluia! E o texto continua dizendo mais. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza e força, sabedoria, honra, louvores e glórias. Não vou lembrar agora o nome desta cantora e desse ministério, mas está num disco, O Melhor do Louvor das Igrejas, volume 4. É um CD um tanto antigo já. Olha que lindo. Olha que maravilha, o Senhor adorado por milhares de milhares. E a gente às vezes se acha tanto, né? Que a minha adoração, eu vou mover o coração de Deus. Vou atrair o Senhor, assim, com a minha adoração. Deus vai parar tudo que Ele tá fazendo. Só pra olhar pro nosso culto aqui, porque o som hoje tá massa demais. Ele não precisa da nossa adoração, irmãos. Ainda assim Ele quis.
por misericórdia, por amor, por bondade. Porque como temos visto desde o princípio, o Deus santo, que é o seu povo santo, separado para si, num lugar santo, em comunhão com Ele. Ah, mas você falou que para a igreja não tem mais lugar, porque nós somos o lugar, o Espírito Santo habita em nós nos tornamos a habitação e morada do Senhor. E quanto ao lugar, aguarde mais um pouquinho, que Apocalipse vai trazer isso de volta também. No 13 aí, eu então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo o quê? Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Mesmo adaptado o texto bíblico, cantando aí, sendo cantado, cantar a palavra, nós precisamos cantar mais isso. Precisamos cantar mais isso. E os 4 seres viventes respondiam, amém. Por isso tem amém na canção. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Aleluia. 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 Pensei que eu ia conseguir passar por esses textos sem desabar. Acho que todas as vezes que eu ministrei esse curso, eu que dei essa aula, ou aulas no livro de Apocalipse, esse curso numa versão antiga, e isso foi subdividido, né? E teria aulas, enfim. É o nosso futuro glorioso nos aguardando. Está diante do trono, cantando isso. Quando a gente canta isso na igreja hoje, a gente resgata essa esperança de que está chegando. Tá chegando. Vamos ter um pedacinho do céu. Os nossos cultos, vamos cantar mais isso. Vamos cantar mais isso. O futuro é glorioso. E Deus esteve sempre desejoso de lembrar isso ao seu povo. Deus mostra a João que, embora enfrentasse dores e tantas angústias aqui, acima se podia ver onde deveria estar a nossa esperança. A esperança de glória. A esperança da glória. Por isso ele leva João, para de olhar para aqui para baixo. Tá doído, eu sei. Vamos olhar para cima um pouquinho. Deixa eu te mostrar. Deixa eu te mostrar o que tá vindo. Deixa eu te mostrar. E aí então o livro entra em uma grande parte de juízo. O juízo e o reino terreno do Senhor. Nós vemos a partir do capítulo 6 aí uma série de juízos dos selos, das taças, trombetas, caindo sobre a terra. Até que o reino do Senhor, enfim, seja estabelecido com a sua volta. Aleluia. E aí no meio desse texto, de vários atos de juízo do Senhor, que é santo, julgando aqueles que rejeitaram ele, nós vemos que muitos, apesar das várias chances que o Senhor dá, não se arrependem dos seus atos vergonhosos, dos seus pecados, e não dão glória a Deus, e continuam lá. E não se arrependem. Isso lembra muito o que acontece com o faraó no livro de Êxodo. Praga após praga e coração endurecido. Então no capítulo 12, um dos textos que eu amo tanto, chegando, o texto diz que estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram. O texto já havia dito sobre o dragão algo e vai dizer mais ainda aqui agora. Olha o versículo 8. Voltando aqui um pouquinho para o 7. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Aleluia. Aqui nós temos a base que prova, a base final, que prova o que já vinha sendo mostrado, e que até já se sabia de algum modo, mas é a prova cabal de que o serpente lá no masculino do hebraico, no Éden, era o próprio Satanás. E assim nós vemos, olha a teologia bíblica, olha a história da redenção completinha, se fechando aqui. O descendente da mulher prometido que viria para pisar a cabeça do serpente, o derrota na cruz, mas o deixa ainda por um pouco de tempo, fazendo algumas coisas como nós vemos.
No livro de Jó nós já tínhamos visto que ele tem acesso ao trono, e acusando, mas que depois que Cristo ressuscita, lá em Romanos 8:34 nós vemos isso, e Hebreus 1, de 1 a 4, Cristo, à destra do Pai, o nosso advogado, intercede por nós. Enquanto Satanás tenta acusar, Cristo intercede por nós. Mas haverá um momento em que ele será, enfim, expulso. E ele que antes, como nós vemos lá no livro de Jó, iria ter séries de audiências, né, com Deus ali, de chegar para acusar, e, como um ser angelical que era, ainda ter esse acesso é tirado. E ele é atirado para a terra e com ele os seus anjos. Olha o 10. Então ouvi uma voz forte no céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Aleluia! Vai haver esse momento depois daquela série de juízos em que isso vai acontecer. Ele diz mais no versículo 11, eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Vendo como isso é algo futuro e é depois da cruz. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então ele sai desesperado aí, porque ele sabe que está chegando o fim. Em breve ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Vitória do Senhor, cada vez mais estabelecida. E aí, em Apocalipse 15, esse é um dos meus favoritos. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos, que tinham os 7 últimos flagelos. Pois com este se consumou a ira de Deus. Vi como que um mar de vidro misturado com fogo. E também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas. Olha a música aí, música. Que lhes foram dadas por Deus. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus. Lembra que Moisés era músico? Moisés fez o Salmo 90. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus. E o cântico do Cordeiro, dizendo. Grandes são as tuas obras, Senhor. Essa é uma das minhas favoritas do Vencedores e da vida. Senhor, Todo-Poderoso. Eu não vou conseguir cantar aqui, tá ficando horroroso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, adorarão, se prostrarão. Nós vimos na nossa aula extra com os significados das palavras traduzidas por adoração, né? Um dos termos, o verbo proskuneo, tem a ver também com se prostrar, pode ser traduzido como adorar ou se prostrar. Não lembro aqui de cabeça se é ele usado aqui, mas provavelmente eu vou conferir. Posso colocar na descrição, vou colocar numa surpresa que vai ter aqui, perdão, para quem participou do nosso curso. E se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Aleluia. Olha o porquê, olha a explicação aqui. Por quê? São admiráveis as obras do Senhor, são grandes, o Senhor tem grandes feitos. Vamos louvá-los. Quem não temerá, quem não vai glorificá-lo? Por quê? Porque só Ele é santo. E por isso todas as nações virão também. Por quê? O outro porquê? Os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Ou seja, Deus é louvado por sua justiça. E aqui cabe uma grande lição para nós. Hoje também o Senhor deve ser louvado por sua justiça e retidão. Ele é o Deus santo, incomparável, que não tolera o mal. O Salmo 5,4 diz: tu não és Deus que se agrade com a iniquidade e contigo não subsiste o mal. Nós precisamos nos lembrar que estamos sempre diante do Deus santo, o Deus que é justo. Nós adoramos o Senhor e precisamos louvá-lo também por sua justiça. O mundo está difícil, há muita injustiça ao nosso redor, a gente vê na política, em tudo, em todas as áreas, pessoas impunes. O Senhor virá em breve, estabelecerá a sua justiça. E nós já podemos louvá-lo porque Ele é o Deus santo e justo. E Ele aplicará a sua justiça aqui na terra. E para todo sempre, por toda a eternidade. E aqueles que padecem sem Ele já experimentam essa justiça. E aqueles que padecem com Ele, pelos méritos de Cristo, pela justificação, pela fé nele, também recebe dessa justiça graciosa que nos foi imputada. Algumas perguntas importantes para a gente pensar junto aqui.
Temos relembrado da glória de Deus ao ponto disso nos trazer temor e reverência? No geral, os nossos cultos têm sido assim? Claro, eu estou generalizando aqui, eu sei que a sua realidade é uma, assim como na minha igreja é outra, como a de fulano, de cicrano, de beltrana. Mas nós precisamos pensar mais sobre isso. Você concorda? Como que nós podemos relembrar mais a glória de Deus em nossos cultos? Escreve aqui nos comentários dessa aula algumas sugestões sobre como fazer isso. Em segundo lugar, nossos cultos têm refletido esteticamente e moralmente a glória de Deus? Nós falamos nossa primeira aula sobre o sentido estético, né, e sobre o sentido moral também. Os nossos cultos têm refletido isso? Se não, deixa eu te pedir também, coloca aqui agora, coloca nos comentários aqui, como nossos cultos podem refletir estética e moralmente a glória de Deus. Esteticamente, na maneira como a gente toca, ou sei lá, eu vou acabar respondendo como a gente se veste até, como as coisas são organizadas, como a gente faz as coisas. Como que a gente pode refletir a glória de Deus nos nossos cultos? Moralmente, claro, nossa forma de agir. Terceira pergunta. Nossos cânticos têm exaltado a justiça do Senhor? Pensa aí rapidinho, você consegue se lembrar de alguma música que fala sobre a justiça de Deus? Que exalta o Senhor por ser justo? Coloca aqui também alguma sugestão. Pelo menos uma, se você lembrar. Isso vai nos ajudar a compartilhar canções. Coloca a canção de quem é o cantor, o autor, o ministério, enfim. Eu sugiro, como já sugeri em aulas passadas, não vou dizer que todas elas são super boas para cantar congregacionalmente com a igreja, porque cada realidade é uma, né? E tem uma música no disco que eu não gosto, mas eu recomendo o disco Reino de Justiça, da Nívia Soares. Que disco bíblico. Tem uma canção que eu não curto muito, eu acho que tem alguns probleminhas teológicos. Todas as demais não tem. E aí uma outra vai ser questão de preferência, de estilo de cada igreja local. Mas são, no geral, canções muito boas para serem cantadas na igreja e que falam do reino do Senhor, da vinda do Senhor e que falam da justiça. Que o Senhor é justo. Que o Senhor aplicará a sua justiça. Precisamos cantar mais sobre isso. E clamar a Ele, temos clamado a Ele por justiça nos nossos cultos. Temos orado pelos nossos governantes, orado pelo nosso país. E pedindo, Senhor, faz justiça. Acaba com a impunidade. Temos pedido isso a Ele. E mais, temos agido com justiça? Ou somos os primeiros a cair na alcunha do jeitinho brasileiro? Ou, crente, fazer negócio com crente é complicado. Será que esse tem sido o tipo de adoração que nós prestamos no geral, nas nossas vidas? Será que esse tipo de adorador é o que nós temos sido? E aí então, vamos para a parte final do livro e da nossa aula. A glória final e eterna. Os 2 últimos capítulos do livro são preciosos demais. Eu os leria na íntegra aqui, mas nós não temos tempo para isso. E eu acho que eu também não me aguentaria. Mas eu queria destacar alguns pontos que vão fechar com chave de ouro a teologia bíblica da adoração, sobre a qual nós nos debruçamos ao longo das outras 9 aulas e também fazemos nessa 10ª agora. Apocalipse 21, olha como ele começa. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o quê? Eis o quê? Eis o tabernáculo de Deus com os homens, ou com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, ou povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aleluia. Olha aí, o Deus Santo, que sempre quis seu povo santo no lugar santo. A igreja, nós passamos a ser morada do Senhor, o Espírito habitando em nós. Mas olha o futuro. Olha o futuro glorioso após o reino milenar do Senhor ser estabelecido no capítulo 20. Satanás é preso por um tempo, o reino aqui na terra é estabelecido. E aí então Satanás é solto, há uma revolta, eles são derrotados, lançados no lago de fogo e enxofre. E aí tudo novo se faz. Novos céus e terra. Novos céus e uma nova terra.
alegria eterna. Música do Oficina G3, né, do acústico. E aí tudo novo se faz e olha aí que o Senhor habita com seu povo. A Nova Jerusalém desce. Então sim, é um lugar santo, como lá no início o Senhor tinha um interesse lá no jardim. Ele ainda tem, porque entenda, Deus não nos fez para ser Gasparzinho, ser fantasma. Quando nós morrermos, nós estaremos no céu por um tempo. Mas ele prometeu a ressurreição. Cristo é o primogênito dentre os mortos. E nós ressurgiremos porque nós somos feitos para sermos seres completos, corpo e alma. O pecado quebrou isso. E esse corpo precisou perecer, como Paulo diz em 1 Coríntios 15, para a semente precisa morrer para nascer uma nova planta. Esse corpo precisa morrer para um novo corpo, o corpo glorificado nascer. E aqui, claro, não é um tratado de escatologia, não quero entrar em detalhes nisso, mas sim, nós vamos ressuscitar e nós seremos seres corpóreos, nós não estaremos no céu para sempre, como alguns pensam. É céu na terra. Olha o Pai Nosso. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como é no céu. Venha a nós o teu reino, é isso mesmo. O reino vem. A Nova Jerusalém descerá, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Desce, e aqui, no novo céu e nova terra, o planeta todo restaurado, perfeito, animais pacíficos, reinado de paz. Como a gente vê mais adiante no texto, nada impuro entra nela, na Nova Jerusalém, nos novos céus e terra. E o Senhor estará conosco, Cristo estará aqui reinando nesse mundo, nós estaremos com Ele. Já não haverá mais dor, mais pranto. Olha a continuação. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Aleluia. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Assim como ele restaurou tudo, ele criou tudo. Ele restaura tudo ali em Noé. Ele restaura tudo em Cristo. Ele restaura todas as coisas plenamente, para sempre. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem está em sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor, é uma linguagem muito usada no livro, né? Aquele que persevera, aquele que creu e está perseverando. Mesmo em meio a dores, a lutas. O vencedor herdará estas coisas. E eu serei o seu Deus, né? Eu serei o Deus dele. E ele será o meu filho. Aleluia. Aleluia. Então veja o Senhor habitando com o seu povo. Esse sempre foi o propósito dele, de intimidade, de comunhão conosco. Por ora o seu Espírito tem habitado em nós, igreja, mas olha o que nos aguarda. Como é maravilhoso. Ele estará entre nós. Nós o veremos. 1 João 3, 1-3 diz isso. O veremos face a face. Seremos ressurretos como ele. Corpos que não perecem mais, mas que vivem eternamente, que não pecam mais. Precisamos nos lembrar mais disso. Glorificar mais a Deus por isso. E mais adiante no capítulo. Olha o que ele fala sobre o lugar mais uma vez. Ó. Não vi nenhum santuário. Lembre-se que a gente viu que o tabernáculo, o templo, era uma espécie de santuário, espelhando o que deveria, né, o que seria o jardim. Depois a igreja, essa morada. Agora, olha o que ele diz aqui no fim de tudo. Olha o que ele diz aqui, para Apocalipse 21, versículo 22. Não vi nenhum santuário na cidade. Tem o mundo. Lembra que tinha o mundo? Aí tinha a região do Éden e o jardim? Continua tendo o mundo, tem nações, a gente vê isso no capítulo 22. E tem a cidade santa. Eu não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina. E o Cordeiro é a sua lâmpada. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Perceba, vai ter países acontecendo, líderes. Como que vai ser detalhes? Não sei. É a hora da teologia do Chicó, né? Sei não, só sei que foi assim. Nesse caso, sei não, só sei que vai ser assim. O texto está dizendo. E vão lá para trazer a glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. 27. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Maravilha! Maravilha! E já no 22, continuando, então o anjo me mostrou o rio da água da vida. Lembra que lá no Éden havia rios? E aí o tabernáculo e o templo mostram isso com água, as pedras preciosas. Tudo isso é retomado e agora de forma muito mais avançada e muito melhor.
Porque antes eram símbolos e era resgatando a esperança dessa glória. Agora a glória chegou, no texto aqui a glória chegou. E é melhor do que o Éden. Não existe isso de retorno ao jardim, como algumas canções às vezes cantam. Nós não vamos voltar. E tá tudo bem, e que bom, porque nós temos algo muito melhor nos aguardando. O jardim tinha possibilidade de queda. O futuro não terá. Não entrará nada impuro. O serpente não vai entrar como entrou no jardim. No jardim estávamos nus, descobertos, e depois o pecado chegou e a vergonha. Adiante estaremos cobertos com vestes brancas. Justiça representam elas. A justiça que Cristo nos imputou, porque elas foram lavadas no sangue do Cordeiro. Olha que maravilha. Isso que nos aguarda. E aí no 22 o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Ele vai descrever muitas outras coisas, né? No meio da praça da cidade e de um e de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. A árvore da vida que estava lá no Éden está de volta. E cadê a do bem e do mal? Do conhecimento do bem e do mal? Não está aqui. Deus destruiu, sei lá, o que aconteceu com essa árvore. Mostrando como o segundo jardim é muito mais sublime e melhor do que o primeiro. Nós não poderemos cair. Não tem possibilidade de queda. Maravilha. Olha o 3, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o adorarão, contemplarão a sua face e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, não precisarão de luz de lamparina, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo o sempre. Para todo o sempre. E sempre. Então o anjo me disse, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Olha aí. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E nós negligenciamos esse livro, nós cantamos pouquíssimo dele, nós falamos pouquíssimo dele nos nossos cultos. É um medo, sabe? É porque vai entrar no debate escatológico aqui, teológico. Não entra em debate, até porque muitos debates que tem a ver com arrebatamento, com outras coisas, nem são do livro aqui. Muitas vezes pegam um texto de Mateus, de Ezequiel, de Daniel. Às vezes também de Apocalipse, mas não é só Apocalipse. A mensagem de Apocalipse é linda e traz esperança, tem tudo a ver com adoração, com a esperança da glória. A teologia bíblica da adoração fala isso, e é o que nós estamos falando há 10 aulas. Nós precisamos nos lembrar disso a todo instante, em cada uma das nossas ações ministeriais, do ensaio, de casa, ouvindo e aprendendo as canções, orando, no meu tempo devocional com Deus, em adoração com Ele, aí assim, na sequência aí, ouvindo, aprendendo as canções, me preparando para os ensaios, e aí no ensaio ali em comunidade, treinando, adorando o Senhor junto, e depois no culto louvando com o Senhor, e mesmo se eu não estiver tocando também, e pastores pregando a palavra, e nós orando, e adorando em comunidade, isso precisa ser retomado. Por isso as últimas perguntas que eu trago nesta aula, e consequentemente no nosso curso. Quanto temos realmente aguardado a vinda? O livro de Apocalipse se conclui com o texto dizendo, o Espírito e a noiva dizem, vem. Depois que eles dizem que venham sem demora. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, Maranata, o Espírito e a noiva, nós somos a noiva do Senhor. Temos dito, vem? Temos realmente tido corações que anseiam a vinda do Senhor? O quanto de esperança da glória tem havido em nossas canções? A esperança da glória? Ou é só esperança pra cá, Deus vai abrir a porta, se não abrir a porta, ele vai quebrar, derrubar a parede, Deus vai abrir o mar, se não abrir, você anda sobre as águas, e não sei o que, e blá blá blá, e lá vem, e são soluções aqui pra essa vida, pra essa vida, pra essa vida, Deus vai lhe dar mais. Parece que a gente tá pegado demais isso aqui, né? Parece que a gente precisa de algo aqui pra ter esperança. Esperança que se vê não é esperança, diz a palavra. O quanto de esperança tem havido em nossas canções. Esperança de que mesmo que Deus não ouça o meu clamor agora, ou mesmo que Deus não ouça o meu pedido agora, porque Ele ouve o clamor, mesmo que Deus não atenda o que eu quero agora, porque Ele sabe o que é melhor para mim e me dê outra coisa. Mesmo que o milagre que eu espero não aconteça, o milagre maior já aconteceu, eu fui salvo e liberto para todo sempre. Estarei com Ele eternamente, é essa esperança que deve invadir o meu coração, deve habitar o meu coração. O quanto do reino celestial é cantado.
Uma das minhas canções de cabeceira é a música You Hold Me Now, originalmente do Hillsong United, composta por Joel Houston, Matt Crocker, acho que tem mais um compositor ou dois junto com eles. Eu cheguei até fazendo, depois de muitos anos, relutando e tentando evitar, porque ela é muito poética e nem sempre a versão é muito boa, mas eu fiz uma versão dela em português. Depois eu vi que o Paulo César Baruch, gravou uma versão que ele chama de Comigo Estás. Ela é uma canção que fala do Reino Celestial. Ela é linda. E há outras, um tanto mais antigas. Essa é de 2000 e... Senhor, acho que 2009. O álbum Tear Down the Walls. É 2009. E depois ela é regravada na versão do Hillsong Worship com o louvor inteiro. Tem membros do United cantando, mas um outro solista. E uma versão, um arranjo um pouquinho diferente, com cordas, no DVD e disco Faith, Hope, Love. Também no mesmo ano, 2009. E há outras que nós podemos e devemos cantar. E eu compor, quanto do Reino Celestial é cantado. Canção da Revelação, né, do grupo Cante a Palavra, está disponível no YouTube. Você coloca no YouTube, Canção da Revelação, Cante a Palavra, que você vai encontrar ela. E o quanto deste consolo de Apocalipse 21 se faz presente em nossas ministrações. O quanto. Nós precisamos pensar nisso. Se você tem canções que resgatam a esperança da glória, sugere, coloca mesmo aqui nos comentários da aula, pra gente poder ter várias músicas aqui. Eu posso estar fazendo uma playlist lançando. Posso estar lançando lá no nosso grupo de WhatsApp. Se você não sabe, nós temos um grupo de WhatsApp, Adore com Música, você pode entrar. Se você quer entrar no grupo, é fácil. Tem o link dele geralmente na descrição dos vídeos aqui no canal. Você pode nos mandar um direct pelo nosso Instagram, Adore com Música. Nós vamos te enviar o link também do grupo, tá? Nós precisamos resgatar isso, queridos. Eu sei que foi muita coisa nesse curso. Eu tentei resumir o máximo que eu pude. E sei que falhei em algumas questões. Mas eu espero que, a despeito das minhas falhas, você possa ter captado a mensagem principal do Deus Santo, que é um povo santo, um lugar santo, se relacionando com Ele. Nosso Deus nos quer perto. Por isso Jesus veio. Por meio dele nós temos acesso eterno ao Pai. Glória e honra sejam dados ao Cordeiro Santo de Deus. Por meio do seu Espírito que em nós habita, para a glória e louvor do Pai, a quem seja a glória para sempre. Amém. Não se esqueça, como nós vimos em adoração nas epístolas, o Espírito Santo, representado por essa pomba, é o nosso guia. Habita em nós hoje. A palavra de Cristo precisa habitar nos nossos corações e o Espírito nos ilumina para entender a palavra. Precisamos olhar para a palavra, para então viver a palavra, cantar a palavra. E quando nós fazemos isso, naturalmente ao cantar a palavra, ela vai habitar no coração da igreja. Olha a setinha aí para a direita. Sim, a palavra de Cristo vai habitar no coração da igreja, com salmos, hinos e cânticos espirituais. E ao habitar no coração da igreja, a igreja estará cheia do Espírito Santo e falará entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ela falará a palavra. E o ciclo continua, Esse é o desafio para mim e para você. Esse é o desafio para minha igreja e para sua igreja. Esse é o desafio de Deus para nós, até que Ele venha. Até que Ele venha. Que Deus possa usar cada uma dessas aulas para resgatar no seu coração, no coração da sua equipe de louvor, do seu ministério de louvor, de música, seja lá como você chama, para resgatar no coração da sua igreja, da sua liderança, dos seus pastores. Você, meu querido amigo pastor que assistiu esse curso, compartilhe isso com os irmãos da música, das artes, do culto, todos que trabalham com culto na sua igreja. Ensine isso tudo também na sua igreja. Que o Espírito de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, possa resgatar nos nossos corações a esperança da glória. E aí, olha, eu te garanto, todo o resto vai ser melhor realizado. Porque nós estaremos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Nós estaremos com os olhos no lugar certo. Não nos estilos, não nas tretinhas de igreja, de ministério, que dá trabalho. Não nisso, naquilo, som alto, som baixo. Não. Os nossos olhos estarão focados no que realmente importa. E como um só povo santo, morada e habitação do Altíssimo, nós estaremos cantando salmos, hinos e cânticos espirituais.
até que ele venha, e estaremos com ele, face a face, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais, para sempre vivendo a glória que nos há de ser revelada. Não precisaremos cair com temor, embora tenhamos reverência e adoração ao vê-lo face a face, mas purificados, com novos corpos, assim como aqueles 24 anciãos, nós nos prostraremos e depositaremos as nossas coroas em adoração àquele que vive e reina para sempre. Amém. Eu realmente espero que esse curso tenha sido bênção na sua vida, como esse conteúdo tem sido ao longo dos anos bênção na minha vida, e sempre que eu revisito, ele me chacoalha muito. Mais uma vez, me perdoe pelas falhas cometidas, por alguma coisa que poderia ser melhor, talvez melhor organizada, talvez um melhor equipamento, um melhor cenário, um melhor som. Mas que fique na sua vida o conteúdo que foi aqui compartilhado. E se qualquer coisa que eu disse não vem da palavra de Deus, que você rejeite. Mas aquilo que vem da Escritura, que você abrace, guarde no seu coração, para a glória do Senhor, para a edificação da sua vida e da sua igreja. Amém? Deus te abençoe, então. Espero ver você ainda em outros vídeos do nosso canal. Espero ver você em outros cursos da nossa escola. Espero ver você no nosso grupo de WhatsApp, para que nós possamos estar juntos, crescendo na palavra do Senhor, no conhecimento de Deus. Seja em cursos mais teológicos, mais bíblicos como esse, ou seja em cursos mais técnicos, que trabalham com harmonia, com divisão de vozes, com organização da música na igreja. Tem disso tudo. Se você não conhece ainda a fundo a nossa escola, os outros cursos, vai, conhece. adorecomusica.com. Lá você tem acesso a tudo. Entra lá e você vai ter as principais informações da nossa escola, e ao entrar na nossa escola você vai ter acesso, de fato, a tudo mesmo. E esse conteúdo, pela graça de Deus, é um conteúdo sempre renovável. A gente está sempre acrescentando novos cursos, acrescentando novas coisas para que você tenha acesso a isso. Se você quer só um curso, você vai ter só um curso. Se você quer ter acesso a tudo isso, entra para nossa escola. Vai ser um prazer ter você também com a gente. Esta foi, então, a aula 10 do nosso curso, intitulada A Perfeição da Adoração. Este foi, então, o nosso curso Esperança da Glória, Teologia da Adoração para o Músico Cristão. Que Deus abençoe você, o seu ministério, a sua família, a sua igreja. Que o seu coração esteja voltado para Ele.